Olá! Hoje a gente inicia uma conversa, mais a fundo sobre as dinâmicas de poder no Brasil Império. Vamos usar como base os capítulos 9 e 10 de Os Donos do Poder do Raimundo Fauro, tá? A ideia é, assim, tentar entender como é que a centralização política ganhou força depois da independência e quem realmente tinha o controle, né? O Fauro desafia a gente a olhar um pouco além, sabe? Não só para os grandes fazendeiros, para a economia. Ele aponta para um grupo específico, o estamento burocrático, como quem segurava as rédeas. Para começar, logo depois de 1822, o clima ficou tenso entre as províncias e o Rio de Janeiro, não foi? Foi tenso sim. Mas, olha, tem um detalhe importante que o Fauro marca bem. Diferente do que rolou na América Espanhola, aqui no Brasil, a maioria das províncias não queria se separar. Sabe, a briga era mais por espaço, por influência lá no poder central, que ficava bem firme no Rio, na corte. Queriam participar mais, não necessariamente rachar o país. Entendi. E essa disputa toda levou àquela instabilidade da regência, né, que o Fauro chama de política geográfica. Teve até umas tentativas de dar mais autonomia, tipo o ato adicional, o Código de Processo Penal, mas parece que isso assustou a elite, né? E acabou gerando revoltas como a cabanagem, sabinada, farroupilha. Pelo jeito, era mais uma reação à divisão do poder do que um plano separatista mesmo. Exatamente. E, assim, segundo o Fauro, a própria economia já estava, digamos, empurrando o Brasil para o centro, mesmo antes das leis mais duras de centralização. O café, né? O café foi decisivo nisso. Ele mudou completamente o eixo econômico. Saiu lá do Nordeste do açúcar, que já não ia tão bem, e veio aqui para o Centro-Sul, Rio, São Paulo, Minas. E a estrutura dessa economia do café era bem clara, né? Primeiro, uma dependência gigantesca de mão de obra escrava. Era o maior investimento do fazendeiro. Segundo, precisava de muito crédito. E esse crédito vinha de onde? Principalmente dos comerciantes do Rio, os tais comissários. Eles financiavam a produção, a exportação. E tinha a questão da concentração de terra, claro. Então, tudo isso amarrava o fazendeiro de café aos interesses da cidade, da burocracia lá da corte. Tanto que aquelas leis contra o tráfico de escravos, tipo a de 1831, eram bem para inglês ver. O preço do escravo não parou de subir, na verdade. Faz sentido. Então, para dar uma freada nessa instabilidade e concentrar o poder de vez, vieram as leis. Foi um trabalho do Partido Conservador e principalmente. Como é que foi isso na prática? Quais foram as ferramentas? Olha, foi basicamente um desmonte daquela descentralização que tentaram na regência. Primeiro, em 1840, deram uma interpretada no ato adicional para limitar o poder das províncias, separar o que era provincial do que era geral. Depois, em 1841, vieram duas leis assim muito importantes. Uma recriou o Conselho de Estado, Aquele órgão ligado direto ao imperador? e esse mesmo, super poderoso. E a outra lei, de 41, reformou o Código de Processo Penal. Essa foi talvez a mais sentida na ponta, porque ela centralizou a polícia e a justiça. Tirou o poder do juiz de paz local, sabe? Criou os chefes de polícia, os delegados, todos nomeados pelo governo central. Subordinou tudo. Até a Guarda Nacional, que era uma força local importante, acabou indo para o controle do ministro da Justiça, lá em 1850. Nossa, quer dizer, eles montaram uma estrutura administrativa toda vertical, né? De cima para baixo, E isso esvaziou os poderes locais que existiam. precisamente. E o resultado disso foi fortalecer o que o Fauro chama de estamento burocrático, que é essa elite, né, formada por juízes, altos funcionários, políticos de carreira, gente que vivia do Estado e por o Estado. E essa estrutura toda era, digamos, coberta por uma fachada, o tal parlamentarismo à brasileira do Segundo Reinado. Tinha uma inspiração lá na Inglaterra, mas aqui funcionava de um jeito bem particular, né? Sim, o papel do imperador parece central nisso. Como é que o Faoro analisa essa dinâmica? Então, ele mostra que de parlamentarismo mesmo, como o britânico, tinha bem pouco. Primeiro, o imperador. Ele tinha o poder moderador, né, que na Constituição dava a ele o direito de intervir nos outros poderes, e ele usava. Não era só uma figura decorativa. Ele demitia ministério, dissolvia a Câmara dos Deputados, interferia direto na política. Segundo ponto, as eleições.
As eleições eram, como diziam na época, e o Faoro repete, uma farsa. Usavam termos como eleição do cacete. Indicando violência física mesmo. Exato. E voto de cabresto, aquele voto controlado pelos coronéis, pelos chefes locais. Era fraude, era coação. A participação era mínima, menos de 1% da população votava lá por 1881. É muito pouco. E o presidente de província, que era nomeado pelo governo central, tinha um papel-chave para garantir que a eleição desse o resultado esperado pelo governo. Mas aí fica uma dúvida. Essa visão do poder tão concentrado nesse estamento, ela não acaba diminuindo um pouco a influência óbvia dos grandes fazendeiros de café, que eram os donos da economia? É uma ótima pergunta. O Faoro não está negando o poder econômico dos fazendeiros, de jeito nenhum. O ponto central dele é que o controle político, o acesso aos cargos importantes, aos favores do Estado, às verbas públicas, até mesmo à justiça, tudo isso passava por essa elite burocrática. O fazendeiro, por mais rico que fosse, precisava negociar, precisava se encaixar nessa estrutura para ter sucesso político. O Estado não era só um reflexo dos interesses do campo, entende? Ele tinha uma lógica própria, controlada por essa camada de gente letrada de funcionários. A educação formal, ser bacharel, era o caminho para entrar nesse clube. Era a famosa empregomania, a busca por um cargo público. Tem uma frase ótima do Nabucco que o Faoro cita. A política e o dinheiro eram as duas nobrezas reconhecidas. Quer dizer, o prestígio, o poder de verdade, vinha tanto do cargo, da influência política, quanto da própria riqueza. Faz muito sentido. Então, para a gente amarrar aqui, o Império consolidou um Estado bem centralizado, dominado por essa elite burocrática, e tudo isso sustentado pela economia do café e pela escravidão. E a política oficial, com o parlamentarismo, as eleições, era mais um jogo de cartas marcadas por essa elite do que um espaço real de representação da sociedade. É isso. É isso aí. Essa é a tese forte do Faoro. O poder de verdade no Brasil, historicamente, ficou nas mãos desses estamento. Um grupo que herdou e adaptou a estrutura do Estado lá de Portugal. O patrimonialismo, né? E usou a máquina pública para seus próprios interesses, moldando a nação de cima para baixo. Para o Faoro, o Estado veio antes e formou a nação, e não o contrário. Muito interessante. Fica, então, uma provocação final para quem está nos ouvindo pensar um pouco se essa estrutura de poder com um Estado tão forte, com esse estamento controlando a máquina, foi tão definidora no século XIX. Será que alguns ecos desse sistema, dessa relação entre Estado e sociedade, ainda não ressoam por aí na política brasileira de hoje? Fica aí a reflexão.